Vou falar ainda sobre o São Paulo precisando reduzir sua folha salarial. Tem tudo sobre a estreia de Carlo Ancelotti na seleção brasileira, as últimas do mercado, bastidores, finanças e muito mais. Fala aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal. Sempre bom ter vocês por aqui, sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Bora te atualizar sobre a estreia de Carlo Ancelotti. O treinador italiano assume de vez a seleção brasileira em sua primeira partida nessa quinta-feira contra o Equador. E nas 11 estreias de Carlo Ancelotti como técnico, retrospecto para lá de positivo. 8 vitórias, 2 empates e uma única derrota, que aconteceu há bastante tempo, em 1996, quando ele comandava o Parma. São quase 30 anos desde essa última derrota. Aproveitamento na estreia de Carlo Ancelotti por seus clubes de 79% dos pontos. A última estreia dele aconteceu em 2021 para sua última passagem pelo Real Madrid, na oportunidade 4-1, vitória do Real Madrid em cima do Alavés. Vale a lembrança de que Carlo Ancelotti já trabalhou na Reggiana, no Parma, na Juventus, no Milan, no Chelsea, PSG, Real Madrid, Bayern de Munique, Napoli, Everton e Real Madrid de novo. Partida super importante contra o Equador, é a chance de o Brasil ultrapassar os equatorianos e quem sabe até assumir a vice-liderança das eliminatórias na América do Sul. Uma vitória deixa o Brasil muito perto da vaga para o Mundial do ano que vem. Preciso falar agora sobre o São Paulo, que está em busca de reforços, mas também em reduzir sua folha salarial. Muita dificuldade financeira, crise como nunca antes vista. E uma folha, de acordo com um dos conselheiros, Flávio Matos, de 26 milhões de reais por mês, que faz do São Paulo dono de um dos elencos mais caros do país. Pois bem, para contratar jogadores, São Paulo vai precisar abrir mão de outros. O Igor Vinícius é uma possibilidade de lateral direito que custa na casa dos 350 mil reais por mês. Não tem sido utilizado, foi especulado recentemente no Atlético Paranaense. A ideia do São Paulo para liberá-lo é que o contrato seja rescindido ou que o novo clube assuma 100% dos seus vencimentos. Luan, que foi reintegrado recentemente ao elenco principal, mas ainda não reestreou sob o comando do Zubeldia, também está nessa lista de dispensáveis. Resta saber se vai aparecer algum clube interessado. Chegaram a especular que o Vasco tem a intenção de contratá-lo. Posso assegurar, depois de conversar com uma pessoa próxima ao Fernando Diniz, que o Cruz Maltino não procura por volantes. Bobadilla já estava nos planos da diretoria para ser negociado com o exterior antes de um episódio recente em Libertadores da América no jogo contra o Tajeres. O Bobadilla foi acusado de xenofobia. Esse episódio, inclusive, pode lhe render punição, o que facilitaria uma negociação com clubes de fora, especialmente se o São Paulo conseguir recuperar a grana investida quando da sua contratação junto ao Cerro Porteño. Para completar, vale a lembrança de que Juan Tressoldi também pode deixar o São Paulo. O contrato de empréstimo com o Sassuolo se encerra agora em 30 de junho e ainda não houve acordo com o clube italiano. Com todas essas saídas, o São Paulo entende que teria um pouco mais de fôlego para buscar contratações, pelo menos duas. Um dos alvos, Carlos Vinícius. Tratativas com o empresário estão em andamento. Gabriel Freire quer saber qual a real chance de haver negociação entre Carlos Vinícius e São Paulo. A negociação está acontecendo. E o São Paulo ficou de fazer uma proposta oficial para que o Carlos Vinícius possa analisar os prós e contras, tá bom? De o Zubeldia não continuar depois do Vasco. Pergunta do Dodô. Dodô, todo mundo não, vai. O Júlio Casares e o departamento de futebol do São Paulo preferem que o técnico continue. Porque você não precisa gastar 5 milhões de reais de multa rescisória, você não tem que gastar para contratar um novo técnico, que é possível que custe mais do que o Zubeldia. Enfim, os caras estão fazendo o possível e o impossível para não ter de mexer nessa questão. Mas se tropeçar contra o Vasco, a pressão pode ficar insustentável, tá? Perguntando se o Lautaro Dias pode pintar no São Paulo. Deixa eu mandar uma mensagem aqui, ó. Boa noite. Ó, eu já tinha conversado com o empresário dele ontem, porque assim, ó, eu vi um print de uma matéria escrita assim: Atlético Paranaense chegou em um acordo financeiro com o Lautaro Dias, mas o jogador pediu férias no período do Mundial e o negócio não foi concretizado. Eu falei, é verdade? Não. Eu falei, para onde ele vai? Ainda não tem nenhum movimento concreto. Eu falei, mas a tendência é sair mesmo? Sim, é. Aí acabei de mandar pergunta, o Lautaro no São Paulo tem alguma coisa? Se tiver uma resposta, já conto para vocês. Ó, e o nosso São Paulão vai contratar ninguém? Não vai sim, Joel. Pelo menos 2 reforços. Uma das possibilidades é do Carlos Vinícius.
O Doug quer saber quantos reforços o São Paulo trará. Alguém além do Carlos Vinícius, a ideia é pelo menos 2. Mas isso também está muito associado à quantidade de perda de jogadores. Quanto mais jogadores saírem, mais o São Paulo vai buscar. Fala, Nicola, o que você sabe da SAF do nosso São Paulo? Micael, o Júlio Casares ele não pode falar com todas as letras, mas se dependesse dele, o São Paulo já teria virado uma SAF. Ele entende que o jeito mais fácil de profissionalizar o clube, de trazer receitas e tirar o São Paulo do buraco, é se transformar numa SAF. Perdão. Acontece que há uma resistência muito grande em relação a essa ideia no Conselho. E cardeais importantes do São Paulo, cardeais é como a gente se refere aos dirigentes mais antigos, aqueles caras com renome no clube, esses cardeais afirmam que o Estatuto do São Paulo não permite que seja estabelecida uma SAF em que o investidor tenha mais do que 50% das ações. Pelo Estatuto do São Paulo, o máximo que esse investidor poderia ter seria 49% das ações. E aí fica mais difícil você achar alguém que coloque dinheiro, mas não seja o cara que assina o cheque e que vai tomar as decisões. Então haveria necessidade de uma mudança no estatuto, além da aprovação entre os conselheiros dessa transformação do clube em sociedade anônima do futebol. Boa noite, Nicola Jorge. Jesus seria uma boa opção para o lugar do Zubeldia? Ótimo, excelente. A questão é financeira, né? Certamente para trazer o JJ você precisaria investir pelo menos uns 2 milhões de reais por mês em salário, além de todos os reforços que ele vai pedir. JJ no São Paulo seria um sonho, escreve o Matheus Della Libera. O Gustavo Felipe Nicola, que tara é essa da incompetente diretoria do São Paulo em ir atrás de jogadores caros e ruins? Parece terem preguiça de procurar jogadores bons e baratos. Vão trazer outro jogador bagre e fraco. Se o São Paulo vender um dos garotos que subiu da base, os outros não sairão? Na teoria, sim. Você vende um, não precisa vender os demais. Mas esse negócio precisa ser pelo menos superior a 10, 15 milhões de euros, tá? Ou pode sair mais de um, dependendo das propostas. Se você vender bem um, talvez já seja o suficiente. Bora mudar de assunto e falar sobre o São Paulo. Fui o primeiro a contar alguns dias atrás que Carlos Vinícius, centroavante de 30 anos, livre no mercado, era alvo de São Paulo, Botafogo e Grêmio. E dá para dizer que o São Paulo avançou nas conversas. Deixou de ser apenas uma especulação para uma abertura de negociação. Quero contar também que o São Paulo prometeu apresentar nas próximas horas uma proposta oficial ao jogador. Ainda não há um papel timbrado com números. E é a partir da chegada desse documento que o Carlos Vinícius e seu representante, o Flávio Ribeiro, pretendem apresentar uma contraproposta. O Carlos Vinícius tem dado sinais de que pretende ganhar pelo menos R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas. Esse valor alto tem a ver com o fato de o jogador estar livre no mercado, ou seja, ele pode vender seus direitos econômicos ele mesmo para o clube que quiser contratá-lo. Só 4 jogos na temporada 2024-2025 com a camisa do Fulham, atleta que passou pela base do Palmeiras e pelo Santos, mas se destacou mesmo em Portugal vestindo as camisas do Benfica e do Rio Ave. Também na Europa jogou por Tottenham, PSV, Mônaco e Galatasaray. Poderia ser no São Paulo a opção para o Caleri, que só volta na próxima temporada. O grande ponto agora é a questão financeira que precisa ser resolvida. Lucas Ferreira do São Paulo, alguma proposta por ele, o Doug? Eu fui o primeiro a contar lá atrás que o Cruzeiro e depois o Red Bull Bragantino haviam demonstrado a intenção de tirar o Lucas Ferreira do São Paulo, pagando a multa de 40 milhões de reais. Você lembra? Depois até contei que o Palmeiras também na última hora tentou atravessar. Afinal das contas, o São Paulo renovou o contrato com o Lucas Ferreira. Esse acordo fez com que o salário dele saltasse de 20 mil por mês para 120 mil mensais. Com isso, acabou qualquer possibilidade de algum clube brasileiro contratá-lo. Essa possibilidade existia por conta do baixo salário dele, 20 mil reais mensais. Você multiplica por 2 mil e chega ao valor de 40 milhões de multa. Com o salário dele em 120 mil reais mensais, a multa é estratosférica, não tem mais chance de perder para clubes brasileiros. E aí que surgiu uma informação que veio de uma pessoa do São Paulo. Ô Nicola, você lembra que quando a gente renovou, você falou do Cruzeiro? Eu falei sim. Pois é, na oportunidade já tinha também um time alemão interessado. Essa pessoa não quis dizer o nome do time alemão, mas que a proposta gerava na casa dos 8 milhões de euros, o que fez com que o São Paulo apressasse o passo em relação a essa renovação. Tá? Então, o São Paulo tem a convicção de que pode pintar proposta boa pelo Lucas Ferreira em breve. Quer ver? Eu vou até mandar uma mensagem. Tá por aí.
Tudo em ordem? Uma novidade sobre proposta pelo Lucas Ferreira, se a gente consegue alguma atualização, tá bom? Boa noite, Nicola. Você que o São Paulo tem chances de contratar o Carlos Vinícius. Eu até fui pesquisar, fui o primeiro a tratar sobre o tema em 22 de maio, tá? Eu contei aqui no YouTube e também no meu blog no R7 que São Paulo, Grêmio e Botafogo eram os interessados. Quem me contou foi o empresário dele, Flávio Ribeiro. Como ele não pediu off, eu fiz questão de, inclusive, dizer que era o empresário dele quem estava contando essa história. Na oportunidade também, o Vitória e o Sport tinham sondado a situação, mas nem levaram adiante porque entenderam que a pedida estava muito distante. Nessa manhã, o GE trouxe a notícia de que o Carlos Vinícius, de fato, tem negociações com o São Paulo. E aí, para tentar avançar em cima da notícia, voltei a conversar com o Flávio Ribeiro, que é o empresário do Carlos Vinícius. E aí eu perguntei aí, tá quente? Como é que tá essa história? Aí a pessoa respondeu, o Flávio respondeu assim: surgiu o interesse da parte do São Paulo, porém ainda estamos aguardando uma oferta oficial para analisar os números, tá? Então assim, o nome do Carlos Vinícius foi sugerido ao São Paulo, foi avaliado pelas pessoas de lá, agradou, os caras entendem que o Carlos Vinícius tem o potencial e o perfil para substituir o Caleri, pelo menos até o início do próximo ano, quando o Caleri volta a ficar à disposição. A partir daí procuraram o Flávio para falar: Flávio, e aí, como é que faz? Queremos conversar. Não, vocês têm que mandar uma proposta. Tá? O São Paulo já sabe a pedida do Carlos Vinícius, certamente um pacote não inferior a R$1 milhão por mês, entre salários, direitos de imagem e luvas, e agora o São Paulo ficou de formalizar uma proposta. O Tricolor tem dificuldades financeiras e não vai conseguir chegar a esse 1 milhão, mas aguardemos cenas dos próximos capítulos, tá? Rapaziada boa, ficamos aqui com o nosso giro de notícias do São Paulo, informações exclusivas e atualizadas para você ficar por dentro de todas as atualizações e não perder nada, né? Já chega aqui deixando o seu like, se inscreva no canal, ative o sininho das notificações. E é isso, rapaziada. Um grande abraço no seu coraçãozinho. Segue para mais. Até o próximo vídeo naquele pique. Até o próximo vídeo. Fui.